Olá, povo brasileiro que me escuta nesse instante. Eu queria falar rapidamente com você e eu queria que você divulgasse esse vídeo via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, a todos os brasileiros. E eu queria que você parasse um pouquinho para fazer reflexão sobre consciência política. Nós temos visto o povo brasileiro nesses últimos dias dividido, né, através das mídias sociais, através da sociedade local, através dos canais de mídia no país, brigando por uma ideologia política entre esquerda e direita. Eu queria te chamar nesse instante a atenção para você olhar alguns pontos importantes da história política do nosso país. Primeiro, quando você acha que o presidente da República manda no país sozinho, isso é falta de consciência política. As pessoas hoje no país olham para o presidente da República como se ele fosse o salvador da pátria. E esquece que do lado, entre os três poderes, existe mais duas forças de política do país, que é o STF e o Congresso Nacional. O STF que hoje age politicamente no país, não age mais juridicamente, mas politicamente. Então eu queria que você olhasse para essas duas cortes do nosso país, observando que hoje eles têm uma influência poderosa na política brasileira. Primeiro, além do presidente da República não mandar sozinho no país, você tem dentro do Congresso Nacional uma cúpula de políticos envolvidos em corrupção e que muitas vezes a sociedade brasileira esquece disso. Hoje nós estamos vendo na chamada CPI alguns políticos envolvidos em corrupção e a mídia faz desses políticos como se fosse herói e salvador dos momentos atuais do nosso país. Ou não por que dizer do momento atual que vivemos. Gente, é inaceitável que o povo brasileiro olhe para pessoas que estão sentadas em cadeiras no nosso país, tentando julgar supostos crimes, sendo que eles mesmos cometeram crimes gravíssimos contra o país, que é desvio de verba pública. E o povo brasileiro fica olhando, calado, e ainda defendendo corruptos sentados em cadeira, tentando criar caos no país, simplesmente por ideologia política e por vontade própria de se reeleger na próxima eleição. Então eu gostaria que você parasse um pouquinho para analisar, primeiro voltando ao passado. Você que fala que o gás de cozinha está alto, que a gasolina está alta, não se esqueça que o governo Dilma se elegeu anteriormente, prometendo aos brasileiros que o preço do gás ia baixar, que o preço da energia elétrica ia baixar, que o preço do combustível ia baixar. E minutos depois que se elegeu, deixou todos os preços no país subir. Eu queria que você parasse e analisasse que o país não pode retroceder. O nosso país não pode retroceder na sua história, voltando a um passado de corrupção generalizada dentro dos poderes brasileiros. Nós precisamos parar e olhar e ter um voto consciente e não um voto partidário. Nós precisamos parar e votar em um candidato pela capacidade de governabilidade que esse candidato tem. E não porque ele seja um mito, ou porque ele seja uma pessoa que briga com algum canal de televisão ou faz qualquer tipo de ideologia política no nosso país. Querido, pare nessa tarde para analisar. Pare de ouvir as mentiras que a mídia no país fala. Pare de olhar para um presidente da República como se fosse o salvador da pátria no nosso país. Pare de acreditar que isso é uma solução do lado esquerda ou isso é uma solução do lado direita. Parece que você não percebe que há uma força governamental global e que traz divisão ao nosso país, fazendo uma divisão entre o povo brasileiro. Não caia nessa lábia, nessa mentira, onde a mídia propaga mentira todos os dias para dividir a mente do povo brasileiro. Seja único. Nós somos trabalhadores brasileiros que precisamos, com todo respeito, olhando para a política do Brasil, por mais divisória que ela seja, mas ter uma consciência política forte de que nós não podemos se dividir entre esquerda e direita, mas sim termos um voto consciente e pleno de saber que quando nós paramos para analisar a história do político no país, que ponto ele fez de positivo o país e que ponto ele fez de negativo, só assim nós poderemos decidir o nosso voto de uma maneira consciente, de uma maneira justa, pensando em um país que não vai colocar dentro do STF pessoas partidárias para acabar com os direitos jurídicos no país
e acabar com dividir o povo brasileiro e negar a Constituição do país. Eu queria que você colocasse a sua mão na sua consciência. Pare de brigar com seus colegas de trabalho. Pare de brigar com as pessoas da sua rua. Dividir o seu tempo debatendo coisas e que você não viu ou que você aderiu a uma fake news que veio pelo WhatsApp ou por qualquer rede de mídia do país. Vote consciente. Quando você votar, olhe a história do nosso país. Quem está fazendo o melhor? Quem fez o melhor? E assim você decida o seu voto. E não votar porque você é de esquerda ou porque você é de direita. Isso não é voto consciente. Isso chama-se voto partidário e isso não vai levar o país a lugar nenhum. Boa tarde. Tudo de bom para você.